Fala, meus queridos, como estão vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre globalização. Eu já tinha até um vídeo aqui no canal sobre globalização, mas eu acabei apagando ele e resolvi fazer um novo, né? Vamos começar falando então o que é globalização. No sentido mais estrito e simplificado, globalização é o nome que a gente dá para um sistema de integração do espaço mundial. E como que se dá essa integração? Através do avanço das técnicas, ou seja, através do avanço das tecnologias, principalmente nos setores de comunicação e de transporte. Então, a gente sabe que há muito tempo, para mandar uma carta, você dependia de muito tempo para essa carta chegar até o indivíduo responder e mandar de volta. Agora, o que a gente faz? A gente tem lá o WhatsApp, a gente manda uma mensagem, ou manda um e-mail e a resposta é instantânea. Poucos minutos ou poucos segundos você já tem uma resposta de volta. Os transportes melhoraram em que sentido? Sei lá, você levava 6 meses para ir daqui na Ásia via embarcação, né, navio. Agora você pega em algumas horas, 24 horas, um pouco mais do que isso, você está, sei lá, na China, no Japão. Então, o avanço das técnicas, principalmente nas telecomunicações, na própria comunicação em si, e também no sentido da evolução dos meios de transporte, é uma das principais. Essas duas características, eu diria que são algo essencial para você entender o que é a globalização. Esse processo, obviamente, ele vai se intensificar a partir da terceira revolução industrial, né? Que vai se observar a partir principalmente do aumento no fluxo do capital, no fluxo das mercadorias, das pessoas e também da informação. Então, capital, mercadorias, pessoas e informação são características essenciais para a gente entender o que é essa globalização. Tá? Um outro aspecto importante para você entender o que favorece essa integração, e a gente pode perceber essa integração, são as grandes multinacionais, que são aquelas empresas que têm a sede em um país desenvolvido e que têm várias filiais espalhadas pelo mundo todo, isso para explorar mão de obra, para explorar matéria-prima, subsídios, dentre outras necessidades que essas empresas têm. Obviamente que com a globalização elas não têm mais uma dificuldade tão grande com logística, né? Lá na primeira revolução industrial, por exemplo, a empresa ficava próxima da matéria-prima, próxima do mercado consumidor. Não era tão simples assim distribuir as mercadorias. Agora, o que acontece? Né? A empresa está lá na China, mas ela está vendendo o produto para você que compra aqui no Brasil através da Shopee, né, por exemplo. Então, esse processo de globalização, ele é marcado não só pela disseminação excessiva de informações, mas também pela proliferação das ditas empresas multinacionais, né? Então, esse processo ele é marcado por uma consolidação do próprio capitalismo. Esse capitalismo que a gente vai chamar de capitalismo financeiro, que vai promover inúmeras transformações do sistema econômico internacional e na própria organização do trabalho. Lembra lá, né, na migração lá, artesanato, manufatura, produção em série. Então a gente vai ter todo um processo evolutivo que vai alterar todo um contexto de sociedade. Então, na fase atual da globalização, nós temos uma consolidação do capitalismo financeiro através da dispersão das grandes multinacionais pelo mundo, que vão, obviamente, fazer o possível para extrair o máximo de lucro, né, das áreas onde elas vão, por exemplo, explorar. Então, na fase atual, a gente vai ter a criação das chamadas redes geográficas, né, com uma expansão sem precedentes, por exemplo, da propagação das informações. E cuidado com essa questão das informações, porque a globalização ela também favoreceu um outro processo, que é o processo de criação das chamadas fake news, né? Um outro aspecto também dessa escala de propagação de informações se dá através do próprio consumo, né? Você consome muito mais a partir do momento em que você tem um número excessivo de informações sobre N produtos, né? Então, aquele produto que você pesquisou lá no Google vai aparecer no teu Facebook, no teu Instagram, no teu Twitter, né? Você vai ser bombardeado o tempo todo até que você compra aquele produto. Então esse sistema de capitalismo, que a gente chama de capitalismo financeiro, ele também se desenvolve a partir da criação de demandas, ou seja, da criação de necessidades. Então você tem uma comunicação, que é a internet, um sistema de comunicação, que é a internet, que vai ligar você a todos os produtos, até mesmo aqueles produtos que você
digamos assim, não precisaria, né? Eu diria que não precisaria. Então, resumindo a globalização, o que, que a gente pode interpretar? Quais são os pontos-chave para a gente entender a globalização? Primeiro, a globalização ela é um sistema de integração econômica, que é não só econômica, mas também social e cultural. Então você vai ter uma alimentação maior do sistema capitalista, mas ao mesmo tempo você vai ter uma dispersão maior de culturas. Então você, por exemplo, você está aqui no Brasil, mas você pode comer comida indiana, comida japonesa. Isso é cultura de outros países inseridas aqui dentro. Você pode gostar mais dos filmes da Marvel do que dos filmes da Ancine, né? Então, a Agência Nacional de Cinema, ela tem menos, digamos assim, clientela para assistir às suas produções do que uma Marvel, uma HBO, uma Netflix. Tá? Então, antes do financeiro, inclusive, eu diria não antes, né, mas junto com o sistema financeiro, nós temos uma proliferação cultural que vai afetar diretamente o nosso sistema de sociedade. Uma outra característica importante da globalização é a caracterização da intensificação dos fluxos de capital, né? Não só capital, mas também mercadorias, pessoas, informações que proporcionam um avanço técnico. E, claro, essa demanda por informação e essa dispersão da informação vai alterar dinamicamente as sociedades. E como eu falei antes, nós não podemos esquecer que nesse sistema global as informações verdadeiras circulam, mas também temos as informações que não são verdadeiras, e é por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso. A fase mais recente dessa globalização, e que é uma outra característica, é a fase onde nós vamos ter aí uma consolidação do capitalismo financeiro enquanto nova fase do próprio sistema capitalista. Lembra que lá na Revolução Industrial a gente vai ter o capitalismo industrial, agora a gente vai migrar para as grandes empresas, circulação de dinheiro, capital, e aí a gente vai ter uma consolidação de uma nova fase do sistema capitalista, que é o sistema capitalista financeiro. Então, uma outra característica da globalização são as empresas transnacionais e o próprio mercado. Né? Porque dá para a gente dizer que esse capitalismo financeiro ele é movimentado pelas empresas multinacionais e também pelo fluxo de capital. Né? Então você tem, vamos supor, a Volkswagen, que tem a sua sede lá na Alemanha, mas tem uma fábrica no Brasil, no Chile, na Argentina, e ela consegue fazer com que o capital circule, mas a base central deste capital vai ser lá na Alemanha. Então, todos os lucros obtidos aqui no Brasil, após pagar os impostos e tudo aquilo que ela tem enquanto dívidas, o lucro real vai parar lá na Alemanha. Então, as empresas multinacionais e o mercado são dois dos principais agentes desse novo cenário global. Né? Então, as grandes multinacionais se espalhando, explorando e, obviamente, movimentando grandes quantidades de capital. Né? Uma questão que a gente não pode esquecer é que o termo globalização ele surge durante a década de 80. Em 1980, mas ele vai ter, né, o seu início muito antes. Há quem diga que a globalização ela surge lá nas grandes navegações, onde a gente vai ter o contato de outros povos, então o europeu com o índio brasileiro, o europeu com o africano, com o asiático. Então lá nas grandes navegações, dá para dizer século XV e XVI, a gente pode ter os primeiros movimentos do que nós vamos chamar de globalização, e essa globalização ela vai se dar através de um processo de aculturação dos povos. Tá? Dá para a gente dizer que nós temos a globalização ela é dividida em algumas fases, que vai desde o mercantilismo até chegar nesse momento mais financeiro, mais econômico. Né? Uma característica que eu até não citei aqui é a propagação das informações, que é muito rápida, né? E isso vai favorecer o contato de diferentes culturas. Isso tem vantagens e desvantagens. Eu até falei desse contato de culturas anteriormente, mas isso tem vantagens e desvantagens. Vantagens porque você vai ter uma dispersão maior dessas culturas, então, de certa forma, você vai ter até uma preservação cultural,
mas ao mesmo tempo você vai ter uma eliminação cultural também, porque uma vez que eu recebo culturas diferentes e eu assimilo esses processos culturais, eu também acabo perdendo características da minha própria cultura, né? Então esses processos de aculturação, eles são acelerados dentro desse novo período da globalização, né? No Brasil, a globalização ela vai ser mais intensa a partir da década de 90, onde a gente vai ter não só a dispersão da internet, mas também a dispersão das novas tecnologias, né? Então, em resumo, se fosse pegar lá o termo globalização, transformar ele num conceito prático, eu diria que a globalização é o nome atribuído ao fenômeno da integração do espaço mundial, né? Então, por meio da tecnologia, da informação, da comunicação e da evolução dos meios de transporte, que obviamente, vão se modernizando cada vez mais rapidamente, essa modernização ela vai propiciar, então, uma maior dinamização dos territórios, uma aceleração e uma intensificação dos fluxos de capital, dos fluxos de mercadorias, informações e as próprias pessoas vão circular mais. Esse processo também é conhecido como mundialização. Claro, globalização, mundialização são equiparados, né, enquanto leitura de processo. Vale lembrar também que uma forma de nós compreendermos o aspecto negativo da globalização, e que se deu através da evolução dos meios de transporte, foi a disseminação do Covid-19. Né? Nunca no mundo uma doença se espalhou tão rapidamente. Claro, o cara está hoje aqui no Brasil, amanhã ele está no Japão. Se ele tem uma doença aqui, amanhã ele está levando para lá. Então, essa dispersão geográfica da Covid-19 é a maior marca, eu acho que eu diria que é uma das marcas mais atuais desse processo de globalização. Né? Então, entenda a globalização como um processo de integração do espaço mundial, cultural, econômico, social, né? E não podemos esquecer tecnológico, né? Porque a globalização ela está diretamente ligada às técnicas e à sua própria evolução. Eu espero que tenha ficado claro. Por enquanto era isso. Valeu, falou.